Celso Ruggiero, estamos aqui no Estilo 5.0 mais para falar sobre diversão, entretenimento, hoje abordando 4 filmes. Estamos agora praticamente perto do Natal e me pediram para colocar temas natalinos, mas eu não gosto muito de filme de Natal, acho eles um pouco chatos. Então, mas eu vou chegar o mais perto disso possível que eu puder, tá bom? Então eu vou começar pelo seguinte filme que tem uma noite de Natal. Chama-se Green Book, o Guia. Aqui, Green Book, a gente está com ele na HBO Max. É um filme de 2018, 2019, lançado no Brasil em 2019, que, se eu não me engano, ganhou o Oscar de melhor filme, em que a gente tem no elenco Viggo Mortensen, o nosso famoso Passo Largo, o Aragorn, de Senhor dos Anéis, e que também estrelou um ótimo filme chamado Marcas da Violência, muito bacana de ver também, mas não no Natal, em que ele interpreta Tony Vallelonga, ou mais conhecido como Tony Lip, um, um gerente de boate, de nightclub, né, em Nova York, e que contracena com Mahershala Ali, que faz Don Shirley, um famoso pianista clássico daqueles tempos, sim, estamos em 1962, se eu não me engano. Ele também, além de ganhar o Oscar de melhor ator coadjuvante nesse filme, ele também ganhou por Moonlight, e ele aparece no Benjamin Button, onde atua o Brad Pitt, e ele faz lá um cantor de jazz, um dançarino, um camarada que ajuda o Brad Pitt. Bom, o Ali, então, é um famoso pianista clássico, que, se eu não me engano, ele mora até em cima do Carnegie Hall, em Nova York, de tão bom que ele era, o quanto gostavam dele. Mas ele também é uma pessoa preocupada em ser um ativista. E ele resolve fazer uma excursão, junto com mais 2 instrumentistas, pelo sul dos Estados Unidos. E para isso ele é aconselhado a contratar um motorista que também sirva de segurança. E nesse momento, Viggo Mortensen, Tony Lip, ou Tony Vallelonga, está sem emprego, porque a boate em que ele trabalhava, o nightclub, entra em reforma, chamava Copacabana, e ele aceita esse trabalho, essa conversa, mesmo que no começo a conversa dos dois não tenha sido, a entrevista não tenha sido produtiva, mas Don Cheadle é convencido a levá-lo com ele. Tá? Importante lembrar que nós estamos neste momento nos Estados Unidos com racismo no sul dos Estados Unidos muito forte, baseado nas leis de Jim Crow, em que estados e municípios poderiam claramente determinar segregação de dormitórios e restaurantes, naquela época para negros, hoje, na verdade, seria para pretos na linguagem que é oficialmente utilizada. O filme, o Green Book, se baseia justamente num livro que é entregue para Tony Lip, para que ele possa levar Don Shirley por esses lugares, sabendo aonde ele poderia dormir, aonde ele poderia comer, aonde ele não seria bem recebido. E é baseado no livro oficial chamado, né, que foi criado para isso, The Negro Motorist, que informalmente ficou chamado de Green Book, para aliviar um pouco os termos, né? Bom, a situação, toda a história se passa nessa viagem em que ele vai tocando, onde ele vai tocando nos diversas cidades, estados do sul dos Estados Unidos, pelas situações de racismo pelas quais eles passam, pela controvérsia até entre eles, porque no Chile o Doc, como ele era conhecido, era muito aristocrático, um camarada muito fino, e Tony Vallelonga, Tony Lip era meio chucro, vamos dizer assim, jocoso. Então há um choque natural no início, mas nas discussões entre eles, na admiração que Tony Lip começa a ter pelo trabalho, pela música de Don Cheadle, que ele passa a admirar, as coisas vão mudando um pouco. E você vai tendo também não só as questões de racismo, mas as situações em cada local, com polícia, bom, várias coisas que são muito interessantes. É um filme assim muito gostoso de assistir, e
vai culminar em uma noite de Natal, então creio que é propício para esse momento natalino. Não, muitos podem já ter visto, né? Não é um filme bastante conhecido, mas vale até rever. É um filme bacana, de vez em quando eu acabo vendo de novo. Depois nós vamos para um lançamento mais atual, que é agora de julho de 2022, que é Elvis. Esse filme está na HBO Max, em que o ator é o Austin Butler, que faz o Elvis. Vocês podem ter visto ele, quem assistiu a refilmagem de Duna, ele faz o Fade Hunter. Desculpa, Fade Hunter. E ele também trabalhou em Era Uma Vez em Hollywood, fez uma ponta como Tex, naquela colônia hippie em que o Brad Pitt vai lá visitar, um filme do Quentin Tarantino, excelente também. Contracena com ele Tom Hanks, como o coronel Tom Parker, controverso empresário de Elvis Presley. Tom Hanks dispensa apresentações, né? Forrest Gump, Estrada para a Perdição, O Náufrago, Philadelphia Post e por aí vai, série de prêmios. E ele, como sempre, é perfeito, né? No papel que ele executa, bastante interessante. Toda a narrativa, obviamente, vai se dar em cima da carreira, né, de Elvis Presley, mas principalmente, apesar de abordar outros relacionamentos de Elvis, mas principalmente na história entre ele e o empresário. O quanto um foi importante para o outro, ou quanto a, um pode ter sido maléfico para o outro, e você tem nas narrativas, você vai poder tirar suas opiniões, né? Do quanto o empresário foi uma pessoa importante para essa carreira, do quanto ele foi talvez destrutivo, já que a gente sabe como termina. O filme é muito bem produzido, vai estar muito claramente explicado as tendências das canções e músicas de Elvis, porque que ele trafega tão bem pelo rock, pelo blues, por gospel, pela música country, em função de onde ele foi criado e da forma que ele acabou desenvolvendo, né, a sua cultura musical. Vai falar também sobre a época em que ele praticamente para de tocar e fica só fazendo filmes, e a explicação do porquê isso ocorreu nesse período. Vai abordar o fato do porquê que Elvis, na verdade, praticamente nunca cantou fora dos Estados Unidos, sendo extremamente popular, um artista de sucesso, talvez um dos que tenham mais vendidos discos na história desse mundo, desse país não, na história dos Estados Unidos. Mas acho que só 2 vezes ele toca, e toca no Canadá, mas nunca fez uma turnê europeia, por exemplo. Isso a gente vai olhar também. O que tem a ver com o Natal? Uma controversa história do especial de Natal, em que ele é convocado, praticamente obrigado pelo patrocinador para fazer um especial de Natal, o que o coronel Tom Parker queria, e o que ele quer, o que ele tenta e acaba fazendo. Então, aqui dentro tem um contexto natalino também. É muito bacana você assistir Elvis, é completamente fora dos outros filmes que narravam sobre a história dele, porque é muito mais pessoal, muito mais mental a questão toda. Obviamente, a trilha musical é maravilhosa. Bom, terceiro filme, 13 Vidas, está na Amazon Prime, ele é de julho de 2022 também. Temos aqui, de novo, Viggo Mortensen, mas vocês vão ver que ele está muito diferente em termos de fisionomia do que a gente viu no Senhor dos Anéis, do que a gente viu no filme anterior que eu já coloquei aqui para vocês, que é o Green Book, e agora, ou seja, ele eclético nos personagens, eclético até nas suas aparências. E contracena com o Colin Farrell. Ele faz o papel Viggo de Richard Stanton e o Colin Farrell de John Volontan, que são 2 mergulhadores profissionais. Eles têm outras atividades de trabalho, mas são mergulhadores profissionais especializados em mergulho de caverna. Colin Farrell, só Jesse James, Minority Report, Alexandre o Grande, Um Conto do Destino, que é um filme muito bacana também. Bom, no contexto, 13 Vidas é um filme baseado em fatos reais, assim como o Green Book também.
em que 12 meninos tailandeses, alguns de Mianmar, e um treinador acabam, no final de um jogo de futebol, resolvem fazer uma visita na caverna, que fica ali perto, né? A caverna, só para eu pegar o nome aqui para vocês, eu não anotei, eu já acho ela aqui, mas tudo bem. Eles vão fazer uma visita numa determinada caverna, está aqui, Tanduang, muito famosa, e na região em que eles vivem, mas uma caverna muito grande também, né? Ela chega a ter mais de 2,5 km, se você percorrer ela inteira, entrando, né, para o seu interior. Então, eles acabam indo para essa caverna para se divertir antes do aniversário de um dos amigos. Só que a gente está quase chegando num período de chuvas muito forte nessa região, os monções, em que você começa a ter meses de chuva. E, em teoria, não era para ter começado naquele momento, mas, na verdade, assim que eles adentram na caverna, a chuva começa a acontecer. E essa chuva, obviamente, vai penetrando pela montanha e inundando a caverna. E você não tem mais notícia nem dos meninos e nem do treinador. Os pais que estavam aguardando para o aniversário resolvem e ficam preocupados porque anoitece, vem a chuva, vão até lá, só encontram as bicicletas deles paradas, e aí é acionado todo o sistema do governo para poder fazer uma busca. Então, são acionados os SEALs da Marinha Tailandesa, o governador, o ministro, e todos começam esse trabalho. Passam por praticamente ali 4 dias sem encontrar e sem conseguir penetrar em todos os lugares da caverna. E aí são chamados, é aberto um alerta internacional, pedindo ajuda de todos os lugares do mundo. Várias pessoas se prontificam, entre eles nossos 2 mergulhadores britânicos, e vão para lá, são especializados, começam a fazer mergulhos para a busca dos meninos. Bom, a história toda gira em torno desse resgate e da possibilidade de tirá-los de lá de dentro, sabendo que na caverna inundada começa a escassear oxigênio, mesmo que você esteja num lugar adequado, e para retirá-los de lá de dentro só debaixo d'água. Então, entra nessa história também o doutor Harris, que tem um papel extremamente importante, que o personagem dele é feito pelo ator Joe Edgerton, que vocês verão, ou se já viram, né, na nova saga de Guerra nas Estrelas, como o jovem Obi-Wan Kenobi. Não nos últimos agora, tá? Não nos do meio, nem nos primeiros, em que ele é o mais velho, depois ele é bem jovem, treinando o Luke Skywalker, e depois tem esse em que ele tá na média idade. O ator também, ele é excelente. O filme é sensível, um suspense, é muito bonito, e fica a dúvida. Eles estão a 2,5 km dentro de uma caverna inundada, né? Como retirá-los? Quem é que vai sair com vida? E como vai sair? Então, vale a pena, se vocês não conhecem a história, procurem assistir o filme antes de lê-la, porque o filme é bastante emocionante, bem bacana, e fica aqui como é que por que assim eu estou colocando isso no Natal? Porque Natal é época de milagre. Então, o que eles precisavam naquela época é de um milagre. Talvez isso aconteça para alguns, não para todos. Vale a pena dar uma olhada nesse filme. Por último, O Jardineiro Fiel, que está na Google Play, na Amazon Prime, na Apple TV. Ele é um filme de 2005, então já para mim é um clássico, né? Só que são todos só pagando. Eu não achei nenhum desses streamings que a gente já tem, eu já possuo assinatura, em que você possa assistir o filme. Depois, se alguém tiver, deixa aí um comentário, mas nesses aqui são pagos, mas R$ 7, coisa pequena. O filme é do diretor Fernando Meirelles, né, que fez Dois Papas, Cidade de Deus, né? E no elenco a gente tem Rachel Weisz,
como Tessa Quayle, que ganhou melhor atriz coadjuvante por esse filme. Já atuou na Múmia, em Círculo de Fogo, O Júri, Constantine, A Favorita, um pouco mais atual. Excelente atriz. Esposa do Daniel Craig, o último 007. E temos Ralph Fiennes como Justin Quayle, né? Ralph Fiennes, nosso eterno Voldemort de Harry Potter, mas atuou em 007 como M, Dragão Vermelho, Lista de Schindler, excelente ator. Justin Quayle é um diplomata e a Tessa, que passa a ser Quayle quando casa com ele, é uma ativista, uma estudante ativista, ela bem mais jovem do que ele. Eles se conhecem numa palestra em que o Justin, o diplomata, substitui um colega para fazer. Não é um camarada feito a muitos públicos, enfim, a fazer palestras, mas ele assume e tem uma discussão fervorosa, porque ela o questiona demais, né, como ativista. E nesse sentido a plateia acaba dando até assim, ficar do lado dele em relação a ela, a aula acaba mas ele fica curioso, enternecido por aquela pessoa. Começam a se relacionar, se apaixonam e ele recebe um convite para ser diplomata no Quênia. E ela, uma pessoa muito ligada a esse ativismo em relação aos experimentos que se fazem em países africanos, ela resolve e propõe um casamento para eles poderem ir juntos, casados para lá, porque assim ela poderia estar junto com ele. Bom, ela obviamente é um estorvo diplomático para ele e ela se interessa muito pelo que está acontecendo em termos de distribuição de medicamentos gratuitos no Quênia, em função de, se não me engano, um combate à tuberculose, não, ao HIV, mas que de outra forma escusa também estavam testando medicamentos para outro tipo de doença. E ela começa a estudar e junto com a ajuda de um amigo, né, do Quênia, ela começa a entender o que está se passando por trás, o que a indústria farmacêutica está fazendo no Quênia. E enquanto isso ele é um diplomata meio alheio a essas questões, ele gosta de cuidar do seu jardim e daí vem o jardineiro fiel. Ele gosta do jardim e é apaixonado por ela. O filme transcorre em cima desta luta dela por essa questão e do momento em que ele acorda para o que está acontecendo à volta dele e resolve também investigar essas questões. É um filme romântico, dramático, de suspense. É um filme baseado no romance de John le Carré. Então ele é fictício, mas ele remete, na verdade, né, a alusão dele, a criação de John le Carré escreveu isso, baseado também em várias situações similares acontecidas na Índia, na África, na Guatemala, em que a indústria farmacêutica tem um papel bastante ruim nessa questão. É um dos filmes mais bonitos que eu já vi, adoro esses dois atores, acho fantástico. O que tem a ver com o Natal é o meu presente para vocês, porque é Natal onde eu tinha que dar um presente também. Então, como é uma coisa que eu gosto muito, a gente presenteia algo que a gente gosta. Se vocês já viram, porque é um filme antigo, é um momento de rever, porque é muito bonito. Se não viram, aproveitem, porque é um dos filmes mais belos que eu já vi, sem tecnologia, sem nada, é um filme sensível. Valeu? Espero que vocês gostem. Ótimo fim de ano para todos, um excelente Réveillon e a gente se vê em 2023. Um abraço.